Luiz Roberto, pré-candidato a prefeito de Aracaju, é o meu entrevistado a partir de agora. Jornal da Fã. Entrevista. Meu caro Luiz, muito bom dia, bem-vindo aos estúdios da Fã FM. Bom dia, Narciso, bom dia a toda a produção, Diego, Wendel Lessa, bom dia a todos que fazem a Fã e um bom dia muito carinhoso a todo o seu público ouvinte. Magna Santana, atenta como sempre, ficou observando que nos festejos juninos aí teve muita conversa pra lá, muita conversa pra cá, muita foto, muita pulada de fogueira, mas que as coisas ainda não estão amarradas. Qual o balanço que o Luiz faz das conversas políticas que aconteceram ao longo desse mês de junho? Veja, é sempre natural, né, que principalmente a movimentação dos camarotes surjam e apareçam políticos, né, políticos com mandato, políticos sem mandato, pessoas que estão pretendendo ter mandato e também gera muita especulação, né, muita conjectura, muita conversa. Mas, na verdade, nós, dentro dos festejos juninos, mas fora dos camarotes, nós continuamos conversando, dialogando com pessoas do nosso grupo, do nosso agrupamento, para que a gente possa cada vez mais fortalecer a nossa pré-candidatura e a tentativa que eu sempre lhe disse aqui, de unificar, né, todos esses pretendentes em um só nome. Esse é o nosso objetivo, porque toda vez que esse grupo marchou unido, teve juntos, a gente sempre teve êxito nas eleições. E é isso que nós continuaremos fazendo, é isso que nós esperamos. E também a chegada de outras pessoas que podem estar chegando no agrupamento com muita tranquilidade, com muito respeito, acima de tudo, a todos. Mas é a nossa intenção, e estou repetindo, inclusive, o que eu já lhe disse aqui, em outra oportunidade. Na última segunda-feira, nós inclusive revelamos isso aqui ontem, o prefeito Edivaldo Nogueira e o governador Fábio Mitidieri tiveram uma reunião. Você estava presente nesse encontro ou não? Eu estive presente em uma reunião, né? Eu, o prefeito, Jorginho Araújo, Cauê e Fábio. Mas foi para fazer uma leitura do cenário, ver quais são as estratégias agora traçadas. Eu digo assim, é um núcleo nosso que nós às vezes nos reunimos para conversar, dialogar, enquanto estão chegando as outras pessoas para comporem esse núcleo de pré-campanha. Você está com um evento marcado para essa semana. A tendência agora é que isso comece a acontecer semanalmente? Qual é o planejamento que vocês estão fazendo? Veja, nós lançamos um movimento, né, uma ação dentro da pré-campanha chamada Avança Aracaju. Fizemos o primeiro ato, que foi realizado lá no Complexo Santa Maria, já com a presença do governador Fábio Mitidieri e a presença de lideranças políticas, lideranças comunitárias, mas acima de tudo das pessoas que residem ali, né? No Marivan, no Santa Maria, no Paraíso do Sul, no Jardim Recreio, nas ocupações, no 17 de março. E vamos fazer esse segundo ato, que é um ato no Porto Dantas, né? Com a presença do prefeito Edivaldo Nogueira, com a presença do governador Fábio Mitidieri e de lideranças políticas que estarão lá também presentes, reunindo pessoas que residem no Porto Dantas, no Coqueiral, no José Eduardo Dutra, no Japãozinho, no Lamarão, bairro Industrial, ali nas adjacências, para que a gente possa continuar com esse diálogo com um público maior, conversando, aproximando cada vez mais da população, porque a gente entende que é importante a participação da população, principalmente na formatação do nosso plano de governo, né? E é algo, Narciso, que eu tenho em mente, cada vez mais a gente se aproximar da população, saber dos anseios da população, dos desejos da população, para que a gente possa, assim, formatar não só o plano de governo, mas, se Deus permitir, tudo der certo, que o povo participe mais da gestão pública no município de Aracaju. Ô Luiz, você passou por fases variadas ao longo dessa pré-candidatura. E outras pré-candidaturas à prefeitura foram para as ruas e conversaram e realizaram eventos, etc. Na sua avaliação, vocês estão começando no momento certo ou houve um atraso para colocar essa pré-campanha na rua? Veja, nós fizemos várias etapas. A primeira etapa, desde fevereiro, que eu estou com reuniões em todas as comunidades, conversando, uma ação nossa, né, quase que individual, né, do pré-candidato, conversando, dialogando, marcando reuniões, ouvindo em todos os segmentos, em todos os bairros de Aracaju.
né, com muita tranquilidade, muita calma, ouvindo as reclamações, ouvindo as críticas, ouvindo os elogios, né, tendo a certeza, né, da aprovação da gestão do prefeito Edivaldo Nogueira e também tendo a certeza do que precisa avançar em Aracaju. E confirmando que as pessoas querem continuidade com o avanço. As pessoas têm uma preocupação muito grande em não paralisação das obras, em não interrupção dos benefícios que estão sendo trazidos e tenham sido alcançados pelas pessoas. Agora a gente vai para uma nova etapa, né, que são atos com um agrupamento maior, né, mas não perdendo a essência do diálogo, da conversa com essas comunidades. Então, são fases que foram colocadas. E por que isso? Porque as pesquisas qualitativas mostravam e indicavam que 70% das pessoas ainda não estavam preocupadas com a eleição, né? As pessoas começam a se preocupar com a eleição agora. Iniciam, porque terminou o período junino, não tem nada atrapalhando. Então, tudo isso foi muito bem desenhado, muito bem planejado por nossa equipe de marketing político. Então, só olha, uma fase é essa, agora é uma fase seguinte e depois já a fase de campanha propriamente dita. Com muita calma, com muita tranquilidade, né, para que a gente... e não houve atraso, né, em nada do planejamento. Isso foi tudo desenhado desde fevereiro, quando o PDT decidiu, né, pelo meu nome, entre os nomes apresentados pelo nosso partido. Luiz, anota aí essas 3 perguntas de ouvinte enviadas por texto para a gente já começar a fazer a sua interação com os nossos ouvintes. Galera, não gosta de deixar passar nada aqui, viu? O Mário diz o seguinte: Edivaldo Nogueira é preterido na política por ser político cacto, que não serve de sombra para ninguém, por ser centralizador e não ouvir o seu entorno e a própria população. Como você pretende romper essa resistência? Qual será o papel de Edivaldo e de seu grupo na sua gestão, caso você seja eleito? Pergunta aqui o Mário. O Giovanni Mota manda aqui abraço para você. Luiz Roberto, como sempre, sereno. Pergunte a Luiz como ele consegue manter esta calma diante de tantas especulações e incertezas. Tem que ter sangue frio, diz aqui o Giovanni Mota. Mário Giovanni Mota, e tem uma do Leônio aqui também, que diz o seguinte: pergunte a Luiz, as declarações desfavoráveis à pré-candidatura dele, feita por parte de alguns membros do agrupamento, como vai ser a confiança nessas pessoas, já que com as declarações de apoio do governador, muitos podem querer fazer parte também? Fique à vontade aí para responder a esses 3 ouvintes. Eu estava até querendo deixar a entrevista morna, tranquila, uma quarta-feira, né? Véspera de uma viagem que eu vou fazer, mas o povo não está querendo essa tranquilidade, não. Estão querendo esquentar o clima. É bem o seu perfil, deixar tudo tranquilo, tudo calmo. Realmente é da sua natureza essa tendência, essa bonança, né? Me lembrei agora de Pedro Alves Cabral, quando foi descobrir o Brasil, aproveitou as calmarias para aqui chegar e não navegou para a África e veio bater na América do Sul. Primeiramente, eu queria aqui também prestar nossa solidariedade a todos os familiares do jornalista Eugênio Nascimento, que é um querido amigo, um profissional que milita na área da comunicação há tanto tempo aqui em nosso estado, e mandar também um abraço para Igor Albuquerque, que é o atual secretário de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura do estado, que nos ouve nesse momento. Veja, deixar bem claro aí que o perfil de Edivaldo é de Edivaldo, o perfil de Luiz Roberto é de Luiz Roberto, né? As pessoas são diferentes, as pessoas cada um tem sua forma de agir, de se comportar. Edivaldo é um político que dialoga, que conversa, que tem honrado seus compromissos do ponto de vista politicamente falando. Mas o pré-candidato sou eu, né? Quem está se apresentando para a população aracajuana sou eu, e as condições, a bagagem, o conhecimento fazem parte da minha trajetória, né? E o meu jeito de conversar, de dialogar, está aí a segunda pergunta de Giovanni Mota, mantendo a calma, mantendo a tranquilidade. E eu vou repetir o que eu já disse aqui em outra oportunidade: esse é um momento do exercício da paciência. A gente tem que ter muito cuidado, porque na política, às vezes, as pessoas só querem uma desculpa, né? E se você dá a desculpa, é tudo que a pessoa está querendo.
é aquele cara que poderia estar presente numa festa e não vai. Aí diz, eu não fui porque não fui convidado. Eu disse, mas você não precisa de convite, mas a desculpa é porque não foi convidado. Então a gente tem que ter muita tranquilidade nesse momento. As coisas estão sendo construídas na forma que eu gosto que seja, com diálogo, com conversa, sem nenhum tipo de imposição, sem nenhum tipo de intransigência. E é natural, Leone, que as pessoas se coloquem, se posicionem. Né? Eu, por exemplo, houve uma declaração dizendo que eu não tinha experiência política. Né? Eu disse, bom, eu estou na política desde 2000, eu não fui candidato, é diferente. Mas quem conhece e me conhece como você, conhece, sabe da nossa militância dentro da política, desde dos bastidores até assumir cargos públicos. Né? Até assumir cargos públicos. Eu já exercia um cargo, era numa empresa, uma sociedade de economia mista, eu passei 32 anos na Petrobras, passei 3 anos e 4 meses no Ministério da Fazenda por concurso público, ninguém me deu cargo, eu me esforcei para passar nos concursos públicos. Depois foi que eu vim para a prefeitura, né, assumindo a Insurb durante um período de 6, quase 7 anos, antes na Fundata, ainda passei 45 dias na Secretaria de Turismo, né, indicado pelo governador Fábio Mitidieri e depois indicado por Edivaldo para assumir a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura, além de advogar, né, e conheci você, inclusive, no Paulo Figueiredo, né, seu pai tinha um escritório lá, verdade, né, você novinho e com cabelo, quando Sala 707. Pronto. A gente era 801, 802. Antes era 401, depois nós subimos para o 8º andar, onde iniciamos ali o escritório de Carlos Brito e Associados, que depois foi para a Praça Camerino. Né? E ainda tive, né, a satisfação de ter sido presidente de clube. E aí, às vezes, as pessoas dizem, quem foi presidente de clube aqui no estado de Sergipe está preparado para tudo na vida. Pode fazer gestão principalmente em Sergipe. Principalmente em Sergipe. Então, Leone, eu não me incomodo com esse tipo de declaração. A gente sabe que é do jogo, da política. O que a gente não pode é perder a calma, né, e trazer qualquer tipo de intriga, de confusão por conta de determinadas declarações. Eu acho que o limite que foi dado, né, o que tem sido dado para as pré-candidaturas, ninguém faltou com respeito com ninguém até o momento. Né, e espero que continue assim, principalmente no grupo governista. Né, ninguém está aqui para brigar, nem para se desentender, nem para gerar inimizade. O jogo político é esse, mas a gente tem, pelo menos da nossa parte, né, ontem eu ainda vi um vídeo aí de um presidente do DC, Ayrton Costa, recheado de mentiras, né, totalmente desvinculado com a realidade dos fatos, e a gente nem se preocupou em responder, porque veja de onde veio, né? De uma pessoa que não tem expressão política nenhuma, que ninguém nem sabe direito quem é, mas resolveu optar, né, em falar mentiras, inverdades, né, inclusive usando palavras que não deveriam ser utilizadas no mundo político, né, mesmo sendo uma oposição. Parece que ele se coloca como oposição, então a gente tem que enfrentar como se fosse oposição. Mas é muita tranquilidade, muita calma, que eu sempre foi assim que eu atuei e agi na minha vida. O Arilson Almeida mandou uma crítica aqui. Ele diz o seguinte: tá difícil a candidatura de Luiz Roberto empolgar. Existem duas pastas que trabalham contra a gestão de Edivaldo, SMPT e a Insurb, que Luiz mesmo deixou. Tem 3 anos que o centro de Aracaju é uma vergonha, abandonada pelo poder público. Será que este povo só anda no shopping da Zona Sul? Fique à vontade, Luiz. Eu fico tranquilo porque a questão de shopping de Zona Sul, Arilson, não me atinge. Na verdade, até porque eu gosto mesmo de feira, de mercado, de rua, e a Insurb é uma empresa operacional. E realmente tem um problema ali que tem que ser resolvido. Não há como você esconder os problemas da cidade. Né? Nós fizemos muito, a gestão do prefeito Edivaldo Nogueira fez muito, tanto é que tem um índice de aprovação acima de 70%, 92% das pessoas estão satisfeitas, felizes em morar em Aracaju, e 88% acham que Aracaju melhorou e muito de 2017 para cá. Mas tem problemas para resolver. A gente sabe que tem problema no transporte público, a gente sabe que tem situações que precisam melhorar na saúde, a gente sabe que tem situações de mobilidade urbana que precisam avançar, e a gente sabe que o centro da cidade precisa de uma revitalização, e uma das situações que precisam ser resolvidas é aquele comércio ambulante, principalmente na rua José do Prado Franco. Né? Ali é algo que já passou do limite. Já passou do limite.
né, precisa de uma ação efetiva, inclusive de imediato. Né? Não é por questões da política que se precisa agir ali. O que precisa é cadastrar os ambulantes, retirar os ambulantes dali, colocar em outro local, destinar para a feira, destinar para os mercados, incentivar a participação em cursos de formação, né? Verificar junto à Fundarte o processo de empregabilidade. Né? Porque quando a gente fez o levantamento da última vez, o número que nós encontramos eram 99. Hoje, se você passar lá, tem quase 200 galinhotas daquela e mais. Tem gente ali com 10, 12 galinhotas fazendo daquilo quase que um negócio de atacado. Né? Não é mais nem no varejo do ambulante. Então precisa mesmo. E a gente não pode esconder a verdade dos fatos. E se não for resolvido agora, vai ser resolvido no futuro. Vamos também trazer aqui para você a participação do povo através de áudios, viu? O pessoal mandando áudios aqui para interagir com o Luiz Roberto. Pensando em comprar um lote e construir sua casa na Barra dos Coqueiros? O próximo lançamento da Urbana Incorporadora tem uma vista incrível. Acesse agora meurbane.com.br e saiba mais. Só na Saman Fiat tem oferta, tem vantagem e tem descontos. A única Fiat com DNA sergipano marcados por sua identidade forte e resiliente. Aqui você tem tudo para sair com o Fiat que mais combina com você. Desde carros compactos e econômicos até SUVs e veículos familiares espaçosos. Sergipano mais Fiat, a junção perfeita de história e tradição. Então não perca tempo. Vá direto na Saman. Saman Fiat, Siqueira Campos, Coroa do Meio e Itabaiana. Consulte condições. Paz no trânsito começa por você. Olha, rapaz, o homem veio pessoalmente, ia fazer por telefone, acordou bem e veio. O bicho é imprevisível mesmo, viu? Daqui a pouquinho, presidente da Câmara, Ricardo Vasconcelos, aqui nos estúdios. Esse homem é uma onda, viu? Não vou dizer mais nada não, vou ficar quieto. Esse Ricardo Vasconcelos é uma figura. Tem mais qualidade de vida e sem dores musculares usando a... Perdi até a concentração para fazer a chamada agora. Ai, meu Deus do céu. Tenha mais qualidade de vida e sem dores musculares usando a pomada negra. A pomada negra contém uma composição exclusiva à base de analgésicos e anti-inflamatórios naturais que agem rapidamente te dando alívio imediatamente. Vá a uma casa de produtos naturais ou farmácia e compre já a sua pomada negra. Atenção, você dono de farmácia e casa de produto natural. Entre em contato com o Rafael e ponha a pomada negra na prateleira. 99893-4417. A Marta pergunta aqui, Luiz. Edivaldo está fazendo um bom trabalho, embora ainda não tenha executado o serviço de restauração da calçada do CSU. Alô, Elton Coelho. Você esteve lá e verificou que estava necessitando mesmo. Porque é que tem que ainda não fez o serviço, hein? Caso você seja eleito, vai manter a mesma linha de trabalho de Edivaldo? Anota aí para você responder já já. Vamos à participação do povo através de áudios. Jornal da Fã, com o povo no ar. Aqui você fala, o mundo escuta. Que faz a Fã FM. Bom dia, meu amigo Luiz, estamos juntos nessa. Meu amigo, Luiz, quero fazer uma pergunta. Você como prefeito, tem uma situação muito grave para resolver ali na praça, se não me engano, João 23, na rodoviária velha. Sobre aquele negócio das cestas, né, que elas estão ocupando o espaço e o meio-fio praticamente da praça, tudo ali. Essa semana eu fui passar ali para desviar do ônibus, quase caía por cima da cesta. E muitas reclamações também, né? Você como prefeito, meu amigo, você tem uma proposta para resolver aquele problema de vez, porque é o gargalo de Aracaju, está ali no centro. Um abraço a você, sucesso na sua campanha. Narciso, Aragão do Bugio, beleza. Bom dia, Narciso, bom dia a todos os seus ouvintes, aqui é Coelho do Barra América, e dá um bom dia aí ao pré-candidato a prefeito de Aracaju, Luiz Roberto. Narciso e os amigos, ouvintes, Luiz Roberto, né, pré-candidato a prefeito de Aracaju, é um nome preparado para assumir a cadeira de prefeito, né, para trabalhar pelo povo aracajuano, né, como ele fez na Fundarte, na Insurb, passou pela Petrobras. Ele já mostrou que é um bom gestor. Quando ele chega, ele mostra trabalho, né, e dá resultado. Como a Insurb, mudou a cara da Insurb, né, ficou uma cidade mais limpa, né, com a torre. E
a Fundate também, ele mudou a cara da Fundate, geração de vários empregos, cursos. Esse que é o candidato a prefeito que tem gabarito. É isso aí, meu amigo Narciso e seus ouvintes, e dá um bom dia para o futuro prefeito de Aracaju. Corta. A produção tem que ouvir antes, cuidado com esses áudios que se referem aí a esse processo eleitoral para a gente não ter problemas com a justiça eleitoral. Pessoal, todos os ouvintes que tenham cuidado com isso, porque a justiça nesse período ela é muito rigorosa. Um abraço, Coelho, obrigado pela sua participação. Será que você vai conseguir tirar o Almeida de lá? Eu estou tentando descobrir, porque a Almeida mandou uma mensagem aqui dizendo o seguinte: mande um abraço para o zagueirão, sucessos nessa nova empreitada. Tá desejando sucesso, não estou entendendo aqui essa participação do Almeida não, viu? Tá meio estranho esse sucesso do Almeida aqui. O Jorginho Araújo, atento à informação que o Ricardo Vasconcelos chegou aqui para a entrevista aos estúdios, mandou a seguinte mensagem. Ele foi pessoalmente depois que ouviu e viu que Luiz Roberto estava nos estúdios. Aí foi para ficar mais perto dele. Jorginho Araújo que disse, tá aqui. Se vira aí agora. Magna Santana tem uma pergunta para Ricardo Vasconcelos, não, para Luiz Roberto. Põe no ar, Magna Santana. Rapaz, o negócio tá bom, né? 7h23, Magna. 7h03. Bom. Isso. 23, mulher. Viu? 23, 7h23. 24 agora. Ah, pronto, tá bom. Então vamos nós com a hora. Bom dia, Luiz, né? Bom dia a você. Enfim, o questionamento, Luiz, é um pouco parecido do que vem aí. Já sendo colocado aí pelos ouvintes e algumas pessoas. A gente sabe do seu perfil técnico indiscutível, sua capacidade de gestão também, eu acho que aí é indiscutível, porque a gente acompanha você de outras atividades, né? Desde lá atrás com a Petrobras e depois na gestão pública mesmo, e sempre foi assim de um bom desempenho mesmo. Da Insurb, então, nem se fala, apesar de ter ficado lá aquela bronca da José do Prado Franco, daquela região do centro, e aí já foi bem citada, é um problemão que precisa ser solucionado. A gente não sabe se Edivaldo Nogueira resolve ou fica para o próximo, né? Como algumas coisas. Então, enfim, alguns problemas que a gente tem a sensação de que parece que eles estão meio que embaixo do tapete, ou meio assim, eu não quero enxergar e precisa de solução. Então, se de repente vai ser o momento para se resolver, se isso vai trazer até consequências para o candidato, então aí é uma outra análise. Mas aí eu lhe pergunto, nos desafios, a gente tem percebido que a crítica mesmo, Luiz não decola, mas não sou aeronave, não sou avião, mas realmente esse é o termo, não decola, não sai nas pesquisas, tanto públicas, as oficiais e as de consumo interno. Há números nesse sentido que não são favoráveis a você. E aí, alguns associam isso ao padrinho. Aí você tem pelo menos dois que já aí fortes. Quer dizer, o prefeito Edivaldo Nogueira e o padrinho Fábio Mitidieri, que é um padrinho que é padrinho de muitos outros. Porque ele diz que pode usar a foto dele, pode estar com todo mundo e não tem problema. Mas ele é padrinho seu oficialmente assumido. O seu padrinho Edivaldo Nogueira não tem ajudado muito. E aí é isso. Qual o desafio? Seria dissociar um pouco essa imagem? É isso que está para poder ajudar? Ou vai encarar e assumir, meu padrinho sim, e é o prefeito Edivaldo Nogueira pela boa gestão que também está fazendo, mas tem algo que não passa. E aí seria uma solução encontrar o vice dos sonhos, para tentar ver se dava uma empolgada na campanha, entusiasmar aí as pessoas. E aí está difícil, por exemplo, Daniele Garcia, pelo visto, está descartado ou vocês ainda continuam insistindo? Ou qual seria o perfil do vice dos sonhos para ajudar na sua campanha, Luiz? Magna, você rezou hoje antes de sair de casa, minha filha? Rapaz, eu rezo sempre. O quê? Ficou assombrado com alguma coisa? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Mas eu fiz aí um estudo do caso. Sim, planta e paciência que nasce. É um conselho de um ouvinte lá de Lagarto ontem, viu, Magna?
É. O seu Denilson, Seu Denilson disse que não é só batata que nasce quando planta, não. Paciência também, viu? Não sei porque o Wendel Lessa lembrou de você. Um beijo, até daqui a pouco, Magna. Tá, porque eu quis ser gentil, assim, pra não... Se for pra ser mais Delicada direta... toda. Luiz Roberto, fica à vontade. Magna, um grande abraço. Você que a gente mantém uma relação de muito tempo. Você sempre como uma jornalista competente, a rainha do Rádio Sergipano. Né? E a linha vem de acordo com a condução do programa, né? Veja, você disse que era leveza, que era tudo tranquilo. Tudo tranquilo, sem polêmica hoje. Sem polêmica Sem hoje. polêmicas. Aproveitar e mandar um grande abraço para o presidente da Câmara, Ricardo Vasconcelos, né? Dizer que é uma pessoa que a gente mantém uma relação também muito tranquila, muito próxima. E aqui, né, revê-lo logo hoje, logo cedo, né? Tomara que ele tenha vindo prestigiar a nossa entrevista para que a gente marcado para 7h30 mesmo. Veja, agradecer a Coelho e aí a Almeida pelas palavras, pelos elogios. Veja, Aragão, realmente existe um problema ainda ali na João 23, mas quem lembra, o problema era bem maior, né? A João 23 ali no entorno da rodoviária velha, quem lembra aquela Oswaldo Mendonça, que é o nome daquela avenida, ela só tinha metade da avenida, que era ocupada com todos e uma feira permanente. Bem como a direita, ali na rua de Santa Amaro, que você não passava da rodoviária para chegar até a rua Jeru, porque foram deslocados ambulantes para aquela região e foi feita uma feira permanente. Lá em 2019, mais ou menos, nós retiramos aquela feira, quando ninguém acreditava que aquilo sairia da João 23, melhorando a mobilidade naquela região. Mas ainda tem um problema lá com a chegada de ambulantes, né, que circulam naquela região e às vezes fazem ocupação irregular de alguns espaços públicos. É parte integrante da revitalização do centro essa necessidade, o que Magna disse. Né? Eu aqui não vou falar de épocas, mas você vê que o número de ambulantes no centro era muito menor, né, antes da pandemia. Ele aumentou depois da pandemia, as pessoas precisavam também resolver seus problemas sociais, mas aquela organização, ela veio crescer a partir de 2022. Foi quando chegou mais pessoas ali. Inclusive, nós tiramos um período, eles foram ali para uma região que a gente chama do Triângulo, próximo à caixa d'água do mercado, ali perto do estacionamento, né, no segmento ali da Santa Rosa. E depois eles foram migrando novamente lá para aquele posicionamento e acabou tendo uma migração maior e a chegada de mais pessoas, num período que até nem estava mais na Insurb, mas a gente tem que assumir essa responsabilidade de tentar resolver esse problema. O muro da CSU é uma questão da gestão. Agora, você mesmo disse que Elton já teve lá a calçada da Isso. CSU para que se possa fazer um reparo. Reparos que estão precisando mesmo em alguns equipamentos públicos, principalmente da assistência social. Eu visitei uma casa, a Freitas Brandão, ali na Suíça, recentemente, fui dar uma verificada. Lá moram 50 pessoas que viviam em situação de rua, que passam também o dia nas ruas e às vezes voltam à noite. Lá eles fazem suas refeições e a gente viu que precisa realmente alguns equipamentos, né? Veja que nem tudo está pronto, né? Que a gente também tem situações que Edivaldo não resolveu e que vão precisar serem resolvidas aí na próxima gestão. Veja, Magna, se você for olhar as pesquisas, mesmo essas pesquisas que tem pesquisa para todo gosto, quando você fala na pesquisa espontânea, eu estou bem posicionado lá. E você vê agora, inclusive, que tem viés. Quando você vai para a pesquisa induzida, você vê que tem resultados que são conflitantes. E, recentemente, um próprio sistema de comunicação daqui publicou uma pesquisa numa semana, com a determinada pré-candidata lá embaixo. Na outra semana, publicou, ela já estava colada em outra pré-candidata. Não, é o inverso. Ao inverso. Foi o inverso. Foi o inverso. A primeira dava ela colada e a segunda ela era lá embaixo, mais embaixo. Então você fica em menos de uma semana. Em 8 dias, o cenário do eleitorado foi todo modificado. Mas o mais interessante é quando a gente vê que 70% das pessoas ainda não estão preocupadas com a eleição. E a gente não tinha ainda essa formatação que agora está chegando, além do apoio, né, do prefeito Edivaldo Nogueira, que tem um legado dentro de Aracaju, que investiu 1,5 bilhão
em obras, foram 160 obras aqui, que melhorou, que implantou a Escola Tec, que está aí com a Perimetral Oeste, que está aí com a Maternidade Lourdes Nogueira. Esse projeto de cidade que vem dando certo, se junta agora mais firmemente, e não através de foto, não através de painel de LED, mas presencialmente, e dizendo no discurso que ele deu no Santa Maria, que estava engasgado, doido para dizer que o pré-candidato dele é Luiz Roberto. Contra fatos não há argumentos. Então foi isso que ele disse. Eu fico muito tranquilo, Magna, de ter dois padrinhos como esse, né? Talvez as duas maiores lideranças hoje do Estado. O governador Fábio Mitidieri e o prefeito Edivaldo Nogueira. E não tenho problema nenhum com o apoio deles dois. Agora, o pré-candidato sou eu, o perfil de atuação é minha, o perfil de gestão é nosso, e eu é que tenho que mostrar, né, ao povo de Aracaju que eu tenho condições de ser prefeito dessa cidade. Vamos a mais 2 ouvintes interagindo com o Luiz Roberto aqui no Jornal da Fã. Bom dia, Narciso. Bom dia a todos os seus ouvintes. Muito bom dia, Narciso Machado, a toda a equipe do Jornal da Fã e aos ouvintes queridos. Narciso, pergunte, por favor, ao pré-candidato a prefeito Luiz Roberto e, se possível, também ao próximo candidato a vereador, que é o Ricardo Vasconcelos, por que não se faz um decreto sobre a gratuidade dos ônibus a partir dos 60 anos de idade? Se não pode reduzir de 65 para 60 anos os idosos, nossos idosos maravilhosos que estão sempre aí. Já tem cidades, estados, né? Tem São Paulo, tem Rio de Janeiro, tem o Distrito Federal e tem muitas cidades que já fazem esse decreto que reduziu. Se eles têm alguma proposta com relação a fazer esse projeto-lei, ou se existe alguma emenda e pode ser ativada. Aqui é professor Oswaldo Pinheiro. Obrigado. Narciso, bom dia a todos, professor Claudemir. E para o Luiz Roberto, Narciso, uma pergunta, é que há uma movimentação no sentido de trazer o Valadares Filho para fazer uma chapa com o Luiz Roberto. O Valadares, oficialmente o Valadares sendo vice do Luiz Roberto. Correm informações também de que, na verdade, o Valadares Filho viria para ser cabeça de chave. O Luiz Roberto seria vice, uma vez que o nome não emplacou tão fortemente nas pesquisas, mesmo com todos os esforços hercúleos do Edivaldo Nogueira. Então a pergunta é se as pesquisas mostrassem e os apoios também só aceitassem dessa forma que o Valadares Filho fosse o cabeça de chave, se o Luiz Roberto aceitaria, depois de tanto tempo, ser vice nessa chapa. Luiz Roberto não respondeu sobre a busca do vice. Aproveitando aí a participação do Claudemir, a Magna Santana está lhe cobrando uma resposta dessa. Para finalizar, Luiz, eu gostaria de lhe perguntar o seguinte. Você falou aí da questão das pesquisas, na sua fala você disse determinada candidata. Para ser claro, é de Daniele Garcia que nós estamos falando. A pesquisa da TV Atalaia deu ela em uma pesquisa em segundo lugar, na outra em terceiro. É ele o nome que você tem buscado para ser sua vice. A outra questão é, em outra entrevista também já aqui, e em outras declarações que você fez, e o prefeito Edivaldo Nogueira também fez, vocês tratam a pré-candidatura de Iandra como uma pré-candidatura de oposição. Aí eu pergunto, com esses detalhes, como ficaria a possibilidade de uma reunificação do agrupamento no segundo turno, ou ainda neste primeiro turno, já que os discursos já começam a dar uma esquentada, digamos assim? Veja, essa questão dos idosos levantada por Oswaldo Pinheiro é uma questão de interpretação, uma questão de decreto, uma questão de projeto de lei. É verificar a Câmara, a iniciativa de algum vereador ou do próprio prefeito no que se diz respeito aos projetos de leis indicados pelo Executivo. E ver também no cenário nacional como é que ocorre isso e qual é o impacto disso, né, também no sistema de transporte coletivo. Né? Se isso tem um impacto significativo ou pouco significativo, essa diferença
de idade. Principalmente agora que se lançou o edital com todas as premissas do estudo que foi realizado durante um ano por uma empresa contratada para que se fizesse um cenário e dados, estatísticas do que é o transporte público aqui e da melhor forma que ele pode acontecer. Tanto é que finalizaram os estudos, está lá no edital, e é até bom que as pessoas leiam o edital, leiam os anexos, para debater com conteúdo, né? Pelo menos para ter conhecimento do que se está lá exposto, por qual a necessidade do subsídio, tudo isso está muito bem explícito lá no edital para garantir o menor custo de passagem para o usuário e o conforto dos usuários. Quanto à questão de Valadares Filho, eu estava aqui dando entrevista e lendo ali, né, na tela aqui da televisão, Valadares Filho vai se descompatibilizar. Isso. Ele lançou uma pré-candidatura. E para ele manter a pré-candidatura, né, para prefeito de Aracaju, ele tem que se descompatibilizar. Não tinha outra escolha. Não tinha outra escolha, né? Isso é a ordem legal, na verdade. E você sabe, né, que nós dialogamos com Valadares Filho, com o pai, num almoço junto com o Edivaldo lá na casa deles. Nós fizemos questão, inclusive, de registrar aquele momento e estamos conversando, dialogando, mas não tem nada definido, né? Quem vai ser cabeça de chapa, quem não vai ser. Eu sou pré-candidato, vou manter a pré-candidatura, né? E é irreversível a nossa pré-candidatura. É irreversível, né? Não tem mais volta, né? Salvo se acontecer uma catástrofe, né? E eu espero que não aconteça. Bateu 3 vezes logo na madeira, foi? Foi, claro. Oxente, para tirar isso perto de mim, né? E é um bom quadro, é um cara que tem recall, é um cara que vem de eleições, é um cara que tem participação na política, é um grupo que já esteve nesse grupo governista, ao contrário de alguns que saíram, né? Eles estão e não retornaram, eles estão retornando, né? Então não tem nada. Veja, eu acho engraçado, todo mundo pode conversar e dialogar. Quando o Edivaldo vai conversar e dialogar, é uma polêmica, é uma confusão, como se fosse, não, esses não podem conversar, esses não podem dialogar. E dizem que a gente não dialoga, né? Pelo menos diz isso de Edivaldo. De mim ninguém pode falar, né? Porque eu não sou liderança, eu sou um pré-candidato que sou apoiado por liderança. E essa questão da vice, Magna Santana, ainda não tem nada definido, né? A gente vem conversando, vem dialogando, Daniela é pré-candidata, Fabiano é pré-candidato, não é assim? Valadares Filho é pré-candidato. E nós estamos dentro desse agrupamento, com exceção da pré-candidatura de Andra, que foi André quem deixou o grupo, foi André que não aceitou o consenso, né? Isso já foi dito por todo mundo, inclusive foi o que aconteceu na última reunião, quando o governador Fábio Mitidieri tentou o consenso, ele disse, não, eu estou fora, né? Eu vou lançar a pré-candidatura de minha filha. Então, o que eu disse, e às vezes as pessoas não compreendem, é que no momento do primeiro turno, nós somos oposição, ou não somos? As pessoas querem que eu diga o contrário. Bom, as pré-candidaturas que se transformarem em candidatura, no primeiro turno nós somos em oposição. Nada impede de quem passar, né, para o segundo turno, que se reúna lá no segundo turno e mantenha a composição governista. Mas no primeiro turno nós somos oposição. Nós podemos até ter o mesmo objetivo, né? E quem tem o mesmo objetivo de chegar à prefeitura de Aracaju, mas você lá para o seu partido, eu no meu partido, nós somos oposição. O que precisa ter é respeito, ter cautela, ter limite, né? Porque muita gente, as pessoas podem ter situações que não são boas para discussão. Não é isso. É isso que a gente espera. Mas, minha querida Magna... Você acredita que mesmo com esse clima que pode esquentar um pouco mais, que pode haver essa possibilidade? É o risco. E aí Belivaldo está certo. Essa divisão pode deixar sequela, a depender do que for dito, do que for feito, das ações que forem tomadas, você não conseguir reunir o grupo no segundo turno. Falando em Belivaldo, você teve um entreveirozinho com ele, em um camarote desse aí? Não, ali foi uma barrigada de Rita Oliveira. Não teve nada Não teve nada daquilo. Ela podia ter ligado para mim, como ela sempre liga para perguntar as coisas. Mas dessa vez, Rita infelizmente não ligou. E foram contar ela uma mentira, porque não houve problema nenhum disso. Inclusive eu disse o que aconteceu. Mas você brincou com ele dizendo isso? Com quem? Com o Belivaldo, dizendo que ele era... que tinha rachado, alguma coisa desse tipo? Não, eu disse em Jailton Santana, disse, olha, a dissidência do grupo... Até o momento é André Moura. Eu nem falei o nome de Belivaldo. Porque foi ele que deixou o grupo para lançar uma candidatura própria. E não é dissidência.
O Aí cara quando você saiu do encontrou com grupo. ele no camarote. Aí ele veio, brincou comigo, com uma pessoa, com Senira, que é uma amiga comum de nós dois, e é conterrânea dele lá de Simão Dias. Cadê Senira? Tem visto? Eu digo, ela sentada ali. Aí ele voltou e disse, olha, Luiz, assisti sua entrevista, achei muito boa. Agora, aquele negócio de dissidência não foi muito bom. Eu disse, não, mas eu não falei em relação à oposição. Eu falei dissidência porque foi André que deixou o grupo. Foi isso que eu disse. Pronto, foi isso. Mas sem problema Não nenhum. teve clima quente. Não, não teve não. Aí alguém querendo infernizar, criar um fato político, né? Aí disse a Rita, descuidadosamente, o que não é o perfil dela, porque sempre ela liga, ela sempre pergunta, publicou aquilo e eu tive que dar a resposta, né? Não fiz nota, não fiz nada, mas na oportunidade de falar, a gente teve que falar, como você me deu essa oportunidade agora. Luiz, obrigado pela participação aqui no Jornal da Fã, espaço sempre aberto. Nós é que agradecemos, Narciso. Me convide mais vezes, que eu estou aqui à disposição para estar aqui, se Diego Rios liberar, não tem problema nenhum. E agradecer a vocês, mandar um grande abraço a seu público ouvinte e continuamos aí nessa luta. E quinta-feira mais um Avança Aracaju lá no Porto Dantas.